Olá, bom dia. Eu acho que eu não conheço quase nenhum de vocês, não sei o Marcão aí. Meu nome é Gabriela, né? Eu trabalho aqui na ForLinux há acho que mais tempo que a Juliana, então a gente está bem aqui, hein, Ju? Mas nos últimos anos eu venho na área de gestão e cuido da área de operações da ForLinux, né? E aí quando a gente fala de operações é tanto a nossa, internamente, para o negócio da empresa funcionar, quanto a dos nossos clientes, né, de contrato e clientes de projeto, né? A ideia dessa palestra é mostrar um pouco da experiência que a gente tá tendo aí no assunto que a gente chama de infraágil, né? Aí a Juliana deu uma boa introdução sobre DevOps, né? Eu costumo falar que DevOps sem infraágil não acontece, mas são duas coisas diferentes, né? Infraágil não é DevOps, né? Ela te leva para lá. DevOps ainda é uma coisa muito além de infraágil. Então você consegue ter infraágil sem DevOps? Tranquilo, porque infraágil está ali mais na parte de automatização, né, redução de tempo de operação. Agora o DevOps ele vai além, né? Todo mundo, se você for ver, DevOps ainda não é. Talvez um dia a gente tenha igual um ITIL, igual um PMI, a gente tenha livros, né, uma biblioteca que nos mostre o que seria realmente DevOps de forma unificada, né? Mas o DevOps, a ideia dele é uma filosofia que nasceu bem da área da comunidade, começou, o primeiro indício do termo veio em eventos, uma pessoa palestrando, deu esse nome e tal, foi o pessoal do Flick. Mas hoje a ideia o coração da ideia do DevOps é você tentar unir duas áreas que sempre, se a gente for olhar a história, sempre foram competitivas, né? Aquela coisa do dev ser totalmente isolado, o infra do outro lado, e essas áreas até meio que guerrearem para saber quem está com a razão e tal. Então, DevOps é muito mais que infraestrutura ágil, né? Mas eu não consigo ver essa integração, essa união das duas áreas se você não tem uma infra ágil, né? Se você não acompanha ali a parte de desenvolvimento. Eu vou mostrar algumas coisas que não é a ForLinux que está falando, né? São empresas aí que até a Juliana comentou, e algumas coisas que a gente acredita aí que a gente está fazendo. Tá? Então, qual que é o principal quando a gente fala de infraestrutura ágil, né? Gaste menos tempo com o gerenciamento de TI, né? Vocês vão ver que grandes data centers hoje, além de ter um custo muito elevado, grande parte do seu tempo é fazendo operações que hoje em dia a gente já acha que é extremamente arcaico fazer dessa forma, meio que manual. E gaste mais tempo em inovação, né? Às vezes a gente vai em alguns clientes e uma das barreiras para a inovação é o tempo que se demora, por exemplo, para ter uma infraestrutura, para você subir uma aplicação nova ou para você iniciar um projeto diferente. Esse tempo te limita, né? A gente foi num cliente recentemente e falou, cara, eu não consegui inovar ainda esse ano. Quer dizer, é ruim, né? Nós estamos em setembro. Por quê? Porque é tudo muito enferrujado, tudo muito demorado, é tudo muito burocrático, né? Acho que a infraágil vem para tentar tirar um pouco disso, né? Deixe para trás a manutenção da infraestrutura e concentre no seu objetivo. Acho que DevOps, infraágil, eles param de olhar a tecnologia como um ator principal e passam a olhar o negócio. Então é o nosso negócio que é importante. A tecnologia deveria ser um apoio, né? Em grandes empresas, geralmente a tecnologia acaba fazendo um papel até maior do que ela deveria ter ali no papel da empresa. A tecnologia deveria ser uma área de apoio, como áreas que já existem de logística. Ninguém fica dando tanta atenção para uma área de logística, por exemplo, porque ela já funciona, vamos olhar para o negócio. Então a ideia da infraágil é tentar mirar você para o seu negócio. O que a gente vai falar aqui no workshop? A gente vai dar uma abordagem prática, né, de você modernizar a sua área de operação e infraestrutura para otimização de tempo, que é ótimo, e obviamente, consequentemente, você tem uma otimização de custo, né? Quando a gente fala de tempo, a gente já tem cases de redução de equipe, porque você tem uma infraágil, você tem redução de custo de manutenção, você consegue evoluir mais rápido porque você não tem medo das mudanças, porque você tem um ambiente todo padronizado.
Então, tempo e custo, acho que é o que toda empresa, você vai num diretor, alguma coisa, fala, cara, eu vou reduzir o tempo, né, para fazer mudanças, para alavancar teu negócio, e o custo. Aí vai falar, agora melhorou tudo. Porque você fala, vou reduzir seu tempo, mas o custo vai dar uma aumentadinha. Você até às vezes consegue, né? Mas quando você junta os dois, você tem a fórmula perfeita aí, vamos dizer, né? Por que a gente vem falando de infraágil, né? Como começou as coisas? Lá em 2001 surgiu um cara que chama Manifesto Ágil. Alguém já... Quem é da área de desenvolvimento aqui? Só para eu... Um cara. Sentiu até agora... Opa! O resto todo mundo está na área de infraestrutura, né? Show de bola. O cara vai lá agora e fala, meu, por que vocês não... Eu quero aquilo que ela falou. Vamos ver que eu apoio muito. Eu sou sysadmin, né? Vim de uma carreira toda de infraestrutura, e hoje eu apoio muito bem a área de desenvolvimento, porque eu acho que realmente a gente está atrás de vocês. Então, lá em 2001, então vocês vão ver que são coisas recentes, né? Estamos falando aí de 15 anos atrás, surgiu uma coisa chamada Manifesto Ágil, especificamente para a área de desenvolvimento. Por quê? Porque quem é da área de desenvolvimento, né, vai saber que o desenvolvimento ele vinha desacreditado, né? Hoje, quando uma empresa ela vai contratar uma fábrica de software, alguma coisa assim, ela já quer saber se existe desenvolvimento ágil naquela fábrica de software, porque ela sabe que ela vai ter retorno. Antigamente, se você for pegar a história do desenvolvimento, você tinha aquelas coisas surpresa, né? Ficava um ano desenvolvendo uma aplicação, 6 meses, depois entregava para o cliente falava, não. Tem até aquele desenho famoso que o cliente pede até o que vai entregar. Então, o Manifesto Ágil, ele veio para reestruturar uma área de desenvolvimento que não estava alinhado ao negócio da empresa. Não dá para eu ficar 2 anos desenvolvendo uma aplicação para depois ela pôr no mercado, para depois ela render dinheiro para mim. Então surgiu o Manifesto Ágil. E aí, com o Manifesto Ágil, eu preciso de ferramentas, eu preciso, né, de metodologias, que hoje a gente tem aí, Scrum, XP. E aí, lá em 2001, logo em 2005, surgiu o Puppet, primeira versão do Puppet, vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é uma ferramenta de gerência de configuração, que um sysadmin começou a desenvolver, já pensando nessa filosofia do desenvolvimento que já foi mudando para desenvolvimento ágil. E surgiu um cara chamado Git, que hoje é praticamente unânime o versionamento aí da área de desenvolvimento, praticamente unânime, que é usado o Git. Tem outros proprietários, tem o SVN, que também foi muito, muito usado, mas acho que hoje o Git já ganhou o mercado aí na parte de versionamento. Aí você vem lá em 2008, né, para você ver como a gente até estava um pouco atrasado. Em 2008, 2009, o primeira vez que surgiu o termo DevOps, né, porque já tinha um amadurecimento da área de desenvolvimento para essa questão do desenvolvimento ágil, e aí o pessoal de infraestrutura começou, opa, acho que a gente está atrasado, acho que a gente não está alinhado com o pessoal de desenvolvimento, e aí surgiu os primeiros termos de infraágil, de DevOps, e a gente está falando aí de 2008. Em 2011, né, para você ver aqui o amadurecimento, 6 anos depois, saiu a primeira versão do Puppet Enterprise, a primeira versão que eles realmente comercializaram aí, falaram, ó, essa é a proposta do Puppet e ele veio aqui para ajudar a infraestrutura a ser automatizada. E aí, nessa época, a gente falava de infraestrutura automatizada, né? Gerência de configuração. E aí veio o GitLab, que é um fork bem interessante aí, não necessariamente um fork, mas do GitHub, que hoje é o maior repositório na nuvem aí de códigos, principalmente para a área de desenvolvimento. E o Jenkins, né, que teve lá um fork do Hudson, que era uma ferramenta proprietária, que é um cara de integração contínua. E aí começou a se falar integração contínua. Em 2013, que é o mais recentezinho, e hoje em dia não sai da boca de ninguém, veio o Docker, que é outro cara, né, não é novidade nenhuma. Né, a gente está falando de virtualização já há muitos anos, de container, principalmente para o mundo open source, a gente fala de container há muitos anos, mas o Docker ele veio com uma forma reformulada de container
pensando em infra ágil e pensando em DevOps. Então, hoje você consegue, por exemplo, versionar containers que tem toda a parte de infra e toda a parte de código dentro de um Docker, né? E o que está mais comum hoje em dia é os fornecedores liberando o Docker para você. Então, eu vou ter que fazer uma instalação, sei lá, vamos pegar um produto aí. Preciso fazer uma instalação de Zimbra. Hoje você tem, por exemplo, a própria Zimbra, ela libera um Docker que já tem todo o Zimbra instalado. Se você tem um servidor, que você tem o Docker lá, ou em produção, homologação, você baixou, está pronto, né? Então seria uma imagem da infra com a aplicação. Então o Docker ele renovou esse conceito aí de container. Então é bem interessante, a maior parte das empresas, Rocket Chat, que é o Slack, acho que vocês devem conhecer o Slack, que é um software bem legal aí de comunicação, integração na nuvem. Você tem um cara que é o Rocket Chat ou o Mattermost, também, você baixa o Docker dele, você já consegue estar usando, ou pelo menos fazendo uma POC na sua empresa sobre aquela tecnologia. Então, vocês vão ver que são coisas muito recentes, né? Mas desde aí de 2008 para cá, eu vou dar alguns exemplos, as empresas estão focando seus olhos em infraestrutura ágil. Cloud veio para consolidar, vamos dizer assim, infraestrutura ágil, né? Não dá para ter cloud, não dá para ser AWS, por exemplo, sem você automatizar, sem você pensar na sua infraestrutura como um código. Por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu quero dizer com essa timeline? Quando veio o movimento ágil lá do desenvolvimento, né? Ele surgiu e ele foi essencial para que o desenvolvimento ganhasse confiança do mercado de novo, né? Essa coisa de você conseguir produzir, codificar aplicações num tempo que também atenda ao seu negócio. Só que aí, sem querer, não acho que teve alguma intenção aí da área de desenvolvimento, né? Era mais eles tentando aprimorar a forma como eles trabalhavam, ele acabou deixando a área de operações para trás, porque eles já tinham metodologias, eles já tinham ferramentas, os builds das aplicações já funcionavam automaticamente, e aí se começou a programar baseado em teste, para a gente não quebrar a aplicação, e teve toda uma metodologia que foi mudando. E a área de operações ainda naquela vidinha de vamos fazer uma máquina, vamos fazer uma máquina, vamos fazer duas, então vamos fazer duas manualmente, vamos pôr um deploy, peraí, vamos fazer uma Gmood, vamos fazer só de sexta-feira ou uma vez por mês. E aí a gente começou a acabar ficando lento para auxiliar esse desenvolvimento ágil. Porque o desenvolvimento ágil, ele pensa no seguinte, vamos entregando pedacinhos constantemente. Então, você vai ter empresas que lançam versões, uma por dia, uma por semana, ou duas por dia, vai depender da velocidade. E aí a TI, é só uma vez por semana que a gente vai mexer nisso, na sexta-feira, para a gente não ter problema, final de mês, fechamento da empresa, e você tinha toda essa cultura que hoje ainda existe nas empresas, né? E aí a gente acabou ficando para trás. A infraestrutura ágil, ela é uma maneira de a gente falar a mesma língua com o pessoal de desenvolvimento. E vocês vão ver que a gente usa os mesmos conceitos e, grande parte das vezes, as mesmas ferramentas que o desenvolvimento ágil usa hoje, versionamento, gerar integração contínua com software de gerenciamento de integrações. Então, essa é a ideia. Tanto o desenvolvimento ágil quanto a infra ágil, que inicia-se uma cultura DevOps, né? Além disso, tem muita mais coisa para ver, você começa a focar no negócio da sua empresa. Como é que funciona, né? Então, o que é isso de infraestrutura como um código? Basicamente, a gente, para quem é desenvolvimento, tudo que é configuração vira código. Então, já que eu estou falando com a maioria das pessoas de infra, eu tenho um arquivo de configuração, sei lá, do meu servidor web Apache. Isso virou um código. E esse código, que é uma configuração para a gente, ele vai ser versionado numa ferramenta de versionamento, igual o desenvolvimento usa. Por exemplo, o Git. Depois que eu versionei, eu vou fazer um push, né? Vou mandar para produção, acho que fiz lá um virtual host do Apache, fiz uma entrada nova no DNS, liberei um host para acessar meu banco de dados no PGHBA do Postgres, não importa, qualquer arquivo de configuração, vou criar um usuário novo na máquina, meu PASWD vai mudar, qualquer arquivo de configuração vira um código. Eu vou versionar esse código, porque aí me permite fazer rollback, olha que perfeito. Me permite fazer rollback daquela configuração e vou testar aquela configuração. E aí, como eu testo? Também coisa simples. Do mesmo jeito que desenvolvimento ágil faz
teste para fazer o programa, nós fazemos testes para testar minha infraestrutura. Testes simples, que vocês já devem ter vivido. Tive certeza que fiz uma configuração perfeita no arquivo. Reinicio o serviço, ele não sobe, porque, sei lá, esqueci um ponto e vírgula, escrevi um parâmetro errado. Então, por que eu faço isso em produção e vou testar em produção? E aí o serviço não sobe, acabei de dar um downtime na minha empresa, porque eu errei um arquivo de configuração. Não. Então, versionou, subiu para o servidor, vai rodar testes daquela configuração que você fez. É uma entrada nova no DNS? Você soube fazer uma entrada nova no DNS? Ou seu analista, seu estagiário, seu service desk, ele errou. Aí eu vou testar. Eu testei, eu entrego. Aonde eu entrego? Eu vou colocar lá no arquivo de configuração original do servidor ou dos servidores do meu parque de servidor inteiro. Essa é a ideia da infraestrutura. Bem parecida com desenvolvimento, certo? O desenvolvimento é mais ou menos assim. Terminei de testar, gero o build daquela aplicação, né, o pacotinho, dependendo da linguagem de programação, e vou fazer o deploy. É mais essa a ideia do infra. Parece simples, né? Fala, Gabriela, pô, se eu soubesse disso, já tinha feito na minha infraestrutura. Vamos dar alguns exemplos aí de empresas que não sobreviveriam e não seriam do jeito que elas são hoje se não fosse possível o infra ágil, né? Facebook. E aí vocês vão ver, né, tem os sources aqui, acho que depois a Juliana pode mandar os PDFs para vocês. É muito interessante essas matérias, são os próprios diretores, engenheiros dessas grandes empresas falando sobre como o deploy, né, automatizou o deploy pensando no negócio quando a infraestrutura e, obviamente, o desenvolvimento, não tem como fugir, o desenvolvimento evoluiu para uma automatização. Então, o Facebook, né, ele até fala, e vocês vão ver, gente, que infraágil e open source é uma união que grandes empresas, vocês acham que o Facebook tem dinheiro? Eu acho que eles têm. Não acho que a opção de o Facebook é todo construído em open source foi uma questão de custo para eles. E sim, de flexibilidade, de customização e principalmente de performance. Então vocês vão ver que infraágil, DevOps, Cloud, está muito ligado ao open source, porque ele te permite isso. E grandes empresas, não necessariamente o Facebook, eles pegam o core, obviamente, do open source e adaptam ao seu negócio. Então, eles já conseguem ver a infraestrutura como um código, porque até aplicações que hoje em dia a gente usa no nível de infraestrutura é customizada, adaptada ao negócio daquela determinada empresa. Então, lá, só para vocês entenderem, lá em 2009, né, que foi logo quando surgiu lá os movimentos de DevOps, o Flick, ele apresentou uma palestra, que foi a primeira vez que apareceu esse termo, 10 deploys por dia. Imagina como chocou, né, em 2009, uma palestra que fala como fazer 10 deploys por dia. Né? Seria ótimo se isso acontecesse. Aí, Facebook, né, em 2013, o engenheiro lá de releases, chama Chuck Ross, ele deu uma palestra na QCon, acho que vocês conhecem esse evento, é bem famoso e traz bastante informações para a gente se atualizar, né, nós diretores e gerentes. A mudança de cultura do Facebook para 2 deploys em produção por dia. Você já consegue imaginar que não tem Gmood para isso, né? Você tem testes que validam o seu ambiente, sua infraestrutura e sua aplicação para você conseguir liberar 2 deploys por dia. Um outro exemplo dessa junção, esse cara aqui, né? Eu não sei se vocês acompanham a AWS, eu acompanho. Eu acho que eu recebo de novidades da AWS pelo menos 2 e-mails por semana, de coisas que surgiram, de coisas que melhoraram, né? AWS é toda open source, praticamente todo o core dela é open source, grande parte do coração dela, que é o Amazon Linux, e o Zen, que faz toda aquela parte do EC2. Quem já tem servidor na AWS? O For Linux, a maioria do data center dela é na AWS. Vocês provavelmente têm EC2 lá, porque é a máquina virtual, vamos dizer assim, da AWS. Por trás desse cara é um Zen, e obviamente é um Zen que não só ela contribuiu na comunidade para evoluir, mas ela também fez um adaptado, né? Fez um fork para ela. A AWS, né, o diretor de plataforma da AWS, eles fizeram uma métrica lá em 2011, vamos ver o nível que está hoje, mas lá em 2011 eles fez uma apresentação na QCon também,
falando o seguinte, que a média de maio, né, ele pegou um mês lá para apresentar naquela palestra, a média de deploys em maio de 2011 da AWS eram 11,6 segundos. Porque eles têm uma porrada de produtos, eles já tinham uma porrada de produtos. Então, pensa em deploy a cada 11 segundos. É um negócio inimaginável, né? Mas você só consegue fazer isso se você tem testes e, obviamente, você tem não só a sua área de desenvolvimento produzindo numa velocidade legal e sempre pouquinho, né? Que é a ideia do desenvolvimento ágil, mas você tem uma área de infraestrutura que acompanha isso. Que é o mais importante, com monitoramento, né, com uma infra padronizada, que você pode fazer um deploy, você sabe que não vai quebrar todos os seus nodes e assim por diante. Outro cara pequenininho aí, alguém conhece Netflix? Netflix, ele é o maior produtor de open source. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar no GitHub da Netflix, né, que ele é praticamente um site agora, de tantas tecnologias open source que eles dão. O modelo de negócio do Netflix é todo baseado em AWS, e eles criam ferramentas para a infraestrutura deles serem ágil. Né? Então, eles vão além não só usar as ferramentas que tem disponível no mercado, mas eles criam ferramentas para a infraestrutura deles ser ágil e disponibilizam elas com código aberto para outras pessoas usarem. O mais legal do Netflix é que ele segue à risca o que a gente fala de ambientes transitórios, né? A gente comenta no Infraestrutura Ágil que ambientes transitórios deveria ser a rotina, de você não ter aquele servidor que você instalou há 2 anos atrás, ninguém mexe mais nele, isso não existe mais. Esse servidor você mata, amanhã você cria outro, principalmente com virtualização, cloud, container. E o Netflix ele faz isso no dia a dia, ele mata e cria servidores, para garantir que os servidores dele sempre estão nascendo da forma padronizada, vindo de uma codificação de infra e uma codificação de aplicação. Então ele tem ferramentas ágil que matam containers EC2 da AWS para criar outras. Quando eles vão fazer deploy, eles só numa estratégia de trocar o apontamento do balancer, eles pegam uma região e aplicam o deploy, apontam o balancer de DNS para lá. E depois eles saem aplicando em toda a infraestrutura deles. A gente está com um projeto bem legal na Caixa de fazer exatamente dessa forma nos ATMs. Não sei se vocês conhecem os ATMs da Caixa, as maquininhas da Lotéricas, elas são todas Linux embaixo. A Netflix ela trabalha dessa forma. Né? Todo o negócio dela é baseado em open source e ela tem ambientes transitórios até para produção, que eu acho que é a empresa mais moderna hoje que existe. Porque a gente até tem aqui na For Linux e a maioria dos nossos clientes, a gente coloca o ambiente transitório em homologação. A homologação nasce a partir do momento que nasce uma nova release de configuração, uma nova release de software. Mas essa questão do ambiente transitório em produção, eu acho que é uma modernidade que, obviamente, a cloud te permite fazer isso, se você tem vários nodes e ferramentas que automatizam. Walmart, acho que vocês conhecem o Walmart, né? Em 2013, a gente está falando de coisas bem recentes, né? Em 2013, a Walmart comprou uma startup com um produto de gerenciamento de cloud, né? Que é esse OneOps. Alguém já ouviu falar desse OneOps? É uma espécie de AWS, um gerenciamento de cloud, baseado numa tecnologia chamada OpenStack, que é uma tecnologia open source para virtualização e cloud privada. Né? Inclusive no ranking que vocês buscam na internet, para cloud privada, quem vocês acham que é o primeiro? Pode falar, gente, tenho certeza que vocês vão acertar. Primeiro cara de cloud privada. Cloud privada, virtualização. Quem domina o mercado hoje? VMware, primeiro cara. E segundo, OpenStack, né, para vocês verem a qualidade do produto, principalmente sendo open source. Então, se você pegar hoje em cloud privada o ranqueamento, você tem VMware, excelência, pioneira, né, não tem indiscutível, e o OpenStack está ali em segundo lugar. Walmart, em 2013, comprou uma startup que tinha um software de gerenciamento. Eles têm 3.000 engenheiros de desenvolvimento, eles chamam, e evoluíram essa ferramenta. Em 2016, eles liberaram o código-fonte e ela está no GitHub. Se você tem, por exemplo, uma cloud privada baseada em OpenStack, você pode usar o OneOps, né? E aí o Ops é de DevOps e tal.
Qual foi o foco do Walmart na hora que ele comprou? Infraágil. Esse era o foco do Walmart, infraágil, deploy. Hoje eles fazem uma média de 30 mil mudanças por mês. Você consegue pensar numa coisa? 30 mil mudanças por mês. E isso eles estão falando só do e-commerce dele. Agora, isso é uma notícia de 2016, janeiro de 2016, tá? Para vocês verem como é mais recente. Agora eles vão começar a expandir para as lojas individuais, que são muitas no mundo inteiro. Mas eles pensando no negócio dele. Obviamente o carro-chefe deles aqui é o e-commerce e eles são praticamente todos baseados em OpenStack, KVM. Se você olhar as ferramentinhas que eles usam, são todas open source. Só fazendo infraágil que eles conseguiram chegar nessa média maravilhosa de 30 mil mudanças, né? E por que eles falam mudanças, né, gente? Porque aí eu paro de pensar só no deploy da aplicação, é mudanças no ambiente, né? Mudança de infra, né? O OneOpen, ele integra a sua cloud privada com pública. As públicas, obviamente, têm que estar também sendo baseadas em OpenStack. Então, a AWS, por exemplo, que é toda Zen, não entraria nessa brincadeira. Mas se você tem clouds públicas e privadas baseadas em OpenStack, você consegue movimentar seus nodes entre essas clouds, todas baseadas em OpenStack, por esse cara que é o gerenciamento. Então, hoje eles têm não só o data center, obviamente, mas eles têm algumas coisas na cloud pública, né? E eles gerenciam todos por um único painel que é esse cara. Eles liberaram em open source porque eles acreditam que a comunidade consegue também evoluir e devolver numa velocidade mais rápida do que só os 3 mil engenheiros dele. É bastante, mas eu acho que a comunidade acaba tendo um peso maior. Bom, chega de falar dos caras, né? Mas só para vocês verem como a média de deploy, a gente na hora que você vai para desenvolvimento ágil e infraágil, você não está falando de um deploy por dia que não sei na empresa de vocês, mas já seria, né? Eu trabalhei na Vale do Rio Doce, na HP, na Secretaria da Fazenda, trabalhei já em algumas empresas grandes. Um deploy por dia já seria uma média maravilhosa para quem faz Gmood, né? Lá na Vale eu tinha que fazer aprovação de Gmood uma semana antes para executar na sexta-feira da outra semana. Então, se você pensar em um deploy por dia, já é maravilhoso. Esses caras que são gigantescos estão numa velocidade que a gente não consegue nem acompanhar, né? A gente não está nem falando que tem que ir para uma linha de deploy por dia, porque tem toda a governança da empresa, enfim. Às vezes também não dá para extrapolar. Por isso que a cultura DevOps ela força também a questão da governança a ser mudada, dessas coisas de Gmood e tal. Mas a ideia é que você, independente de você conseguir mudar isso, porque aí envolve uma cultura que vai acima de você, né? Você, gerente de infraestrutura, coordenador de infra ou até mesmo analista, a ideia é que se só a sua infra está preparada, o dia que a governança mudar, você já está lá. Eu acho que nunca vai acontecer da governança mudar e a infra correr atrás, não vai acontecer. Então, quando você tiver e você conseguir mostrar que você tem qualidade e velocidade, você vai forçar outras áreas a começarem a pensar diferente, né? Um exemplo bem prático, né? Quem conhece gestão de projeto conhece a PMI, e a certificação PMP. Hoje você tem uma certificação para projetos ágeis, né? Não sei se vocês conhecem, mas seria quase uma extensão do PMP para a gestão de projetos ágeis. Então, para você ver como até a governança, eu imagino que daqui a um tempo vai vir uma ITIL também falando a palavra ágil, para que você consiga ter essas velocidades. Gente, a RightScale, não sei se vocês conhecem, ela é um provedor de cloud para várias soluções de cloud e ela faz todo ano, né, um report, né, sondando aí o mercado mundialmente falando sobre cloud, DevOps, tecnologias, quem são os caras que estão mais sendo usados, né, sempre conversando com os CEOs da empresa, né. Esse cara que é bem recente, né, saiu agora no comecinho de 2016, mais ou menos a porcentagem de gerentes, coordenadores, diretores, empresas principalmente focado na área de TI, né? Não necessariamente focado na área de TI, no mercado como um todo, mas falando da área de TI. E perguntou assim, você está pensando em adotar DevOps? Né? Você está pensando em adotar DevOps? Porque se fala DevOps, está pensando, você tem algum programa, você tem alguma estratégia de adotar DevOps? E aí, só para vocês verem aí o crescimento, né? Se eu pegasse os últimos 3 anos, vocês vão ver que a porcentagem aumenta cada vez mais. Mas de 2015 para 2016, né, estão adotando, não estão adotando e nem sabem do que é. Né? Olha só a
porcentagem das pessoas que não sabem. Não tem como não saber hoje em dia. É só uma pessoa... Esses caras aqui, eu acho que eles deveriam ser demitidos da empresa que eles estão, porque se eles não sabem disso, eles não estão se atualizando, né? Mas só para vocês verem que 74% das empresas que eles questionam estão pensando em adotar DevOps, né? E aí vai além, muito além aí. Falando em ferramentas DevOps, né? Ferramentas que a gente pode usar para infraestrutura ágil. A nossa ideia é fazer uma demonstração que eu acho que vai ficar só no blá blá blá. É legal, dá uma exposição legal, né? Abre a mente, mas a gente gostaria de... A gente fez um laboratório bem simples aqui para vocês entenderem, assim, né? Mas como é que você materializa isso que ela está falando? Né? Quais são as ferramentas hoje que... Uma das, né? Tem um monte. Tem até um desenho que mostra todas as ferramentas DevOps, que é tão pequeno, de tanta ferramenta que tem proprietário, open source, que eu achei legal não colocar aqui. Ansible, Puppet, Docker, Jenkins, GitLab e o próprio Git são ferramentas que, se você juntar, você acaba tendo uma infraestrutura ágil, né? Quando a gente fala de Puppet e Ansible, a gente está falando de um cara chamado gerência de configuração, que eles nasceram muito antes, né? Não o Ansible, mas o Puppet principalmente, eles nasceram muito antes do termo infraestrutura ágil, porque antes de se pensar em infraestrutura ágil, a gente já tentava agilizar a nossa infraestrutura com scripts, concorda? A gente tentava lá, eu sou da época, sei lá, de 2000, então naquela época eu tinha Cron, e vários scripts, shell script para tentar automatizar algumas coisas, uma rotina de backup, uma atualização, qualquer coisa do tipo, né? O Ansible e o Puppet, eles foram pensados nessa evolução. Ao invés de você fazer shell scripts, por que você não tem um software que ele nasceu para ser a gerência da configuração da sua infraestrutura? Então você para, já usando Puppet e Ansible, você para de fazer e começa a programar o que você quer que seja feito. Então eu quero instalar um servidor de aplicação Apache, eu quero instalar um banco de dados MySQL. Eu vou falar Puppet, naquela máquina, instale um banco de dados MySQL. Eu não vou mais lá na máquina instalar. Né? A ideia do Puppet, do Ansible, é que você não tenha mais acesso às máquinas. Você tenha um servidor que cuida de toda a gerência de configuração da sua empresa, e é o primordial para uma infraestrutura ágil, né? E ele sai fazendo. Então, pensa na sua infraestrutura hoje sem você acessar servidores. Você gerenciando com ferramentas de gerência de configuração e elas fazendo para você. Agora eu preciso mudar um arquivo naquela máquina. Puppet, o arquivo naquela máquina é esse. Ele vai lá e põe o arquivo na máquina. Eu não vou mais lá na máquina, no servidor, fazer alteração. Então o Puppet e o Ansible, eles vêm como gerência de configuração, que é um dos pilares que a gente fala da infraestrutura ágil, que é a automatização da infraestrutura. Aí você vem com o Git, né, e o GitLab para você versionar isso, né? Eu vou falar, Puppet, é esse arquivo que eu quero jogar naquela máquina. Ixi, não era esse. Aí eu venho aqui e falo, ixi, qual que era o novo? Não, vamos voltar uma versão, porque eu já versionei essas coisas. Então a ideia é complementar. Então, antes de eu mudar e mandar o Puppet lá naquela máquina, eu vou fazer uma versão nova, levar para o servidor do GitLab, e aí sim eu vou naquela máquina fazer. Se não era, volta a versão. Aí vem com o Jenkins e o Docker para ajudar. Peraí, eu vou fazer aqui, vou versionar e vou mandar. Mas aí deu pau, eu parei minha produção. Então, antes disso, eu vou fazer, versionar, testar. Posso gerar um Docker para testar aquela configuração. Passou, Jenkins, agora você pode falar para o Puppet lá, porque passou no teste. Então, aí você sim fecha uma infraestrutura ágil. Só para vocês entenderem mais ou menos o fluxo, que é mais ou menos o que o Rafa vai fazer aqui. Quando a gente fala de ferramentas DevOps, né, o mesmo report que sai todo ano da RightScale, se você for olhar aí no mercado, quais são as ferramentas que estão na frente, né, o que as empresas estão usando para fazer isso que eu acabei de falar, se você olhar aí, todas, exceto a última, que é proprietária, todas são open source, ou motor open source, tem a versão enterprise e tal. Né? E aí, Puppet foi o que a gente falou, Docker, Ansible. Gente, se a gente for pensar no Docker, né, é que eu acompanho isso aqui todo ano. O Docker, ele estava aqui, porque ele tem 3 anos de mercado, né? E olha onde o cara já está. Eu acho que ano que vem talvez ele esteja lá no 2º lugar, alguma coisa do tipo. Mas para vocês verem a evolução, Ansible também é uma ferramenta super
super recente aí, comparado ao Chef, que nasceu muito antes do Puppet, né? O Puppet nasceu lá em 2005, mas a gente já tinha o Chef. Pensando nas ferramentas, Gabriela, qual usar, né? Ansible, Chef, Puppet, eles acabam sendo similares. Qual usar? Vai da empresa. Tem empresa que tem as três, tem empresa, a For Linux, geralmente ela usa Puppet e Ansible, e a gente tem a aplicabilidade diferente para essas duas ferramentas, mas vai da empresa e do cenário. O importante é entender muito bem o que elas fazem, né? Eu acho que dessas três aqui, o Chef é o mais doloridinho da curva de aprendizado, porque ele é praticamente Ruby puro, né? E aí o pessoal de infra não está muito acostumado com linguagem de programação ou programação em si. O Puppet e o Ansible eles já são linguagens declarativas, então é bem próximo de um shell script aí. Como é que funcionaria o workflow agora se a gente for falar de Dev e Ops, né? E aí você consegue ter uma infraestrutura pensando no desenvolvimento. Você já tinha isso, você tem um time desenvolvendo, esse time desenvolvendo, ele vai sempre versionando a versão do código dele, e aí você tem várias pessoas trabalhando, às vezes, no mesmo código. Na hora que ele joga num versionador, eu sempre chamo um cara, que o Jenkins é um exemplo, aqui seria, por exemplo, o Git, né, e com o GitLab. Eu chamo um cara do Jenkins e eu faço testes, e aí vai depender da linguagem, eu posso usar um JUnit para fazer um teste, um PHP Unit para fazer outro teste. Se eu for pensar em front-end, eu até posso usar na experiência do usuário um Lucene, que ele vai fazendo toda a parte para ver se a aplicação não quebrou. Testes você vai programar. O Jenkins ele faz a integração disso tudo. Na hora que eu rodei o teste, passou no teste, eu gero uma build, que é a versão, a release, que vai do meu software para produção. E geralmente o desenvolvimento parava aqui, ó. Abria um chamadinho lá para operações, a operação falava, então, daqui em 15 dias a gente põe essa release, né? É broxante pro cara de desenvolvimento. Fala, caraca, tá aqui, ó, é maravilhoso. É broxante. Hoje não, hoje você já consegue pegar o mesmo software de integração contínua, que é o Jenkins, por exemplo, e gerou uma build, passou com os testes, gerou uma build para produção, eu vou rodar toda a parte minha de infrágil e automatização num ambiente de homologação. Aqui eu posso, por exemplo, nascer um Docker que vai juntar toda a parte de infra com a aplicação e ver se dá jogo. Às vezes a gente até sabe que na hora que gera uma versão nova da aplicação, precisava do módulo do Apache que não estava previsto. E aí quebra a aplicação. Então você consegue rodar, pegar o build da aplicação, rodar a sua infraestrutura e ver se ela quebrou. Não quebrou, eu posso passar para a produção. E isso aqui você consegue fazer, e essas empresas que eu mostrei para vocês, elas fazem de forma automática. Mas eu poderia dar um break aqui e lançar uma Gmood, fazer a sua parte de governança sem nenhum problema. E aí não ser tão automático. Hoje a For Linux, ela nasceu uma empresa aqui dentro da For Linux, chama Rankdone. Hoje o Rankdone, ele nasceu ele todo ágil. Então, lançou, passou no teste. A gente faz até os testes de experiência do usuário para ver se a aplicação não quebrou, né? Rodo lá, é uma plataforma. Vou até mostrar um pouco melhor sobre esse case. Ele já vai e já faz deploy em produção. A produção dele está toda na AWS. Então, hoje a gente tem ambientes aqui que já funcionam sem eu apertar. O cara comitou, faz teste, se não quebrou, vai para a produção direto, né? Bem parecido com Facebook, Netflix e assim por diante. Então esse seria um fluxo completo aí que poderia ou não ter etapas manuais do tipo, eu vou aprovar para depois entrar em produção. É muito comum nas empresas que a gente vem implementando parar aqui. Mas aí quando vem a Gmood para produção, eu já garanti que está tudo funcionando. E aí eu tenho uma Gmood com tempo pequeno também, mesmo que eu tenha toda a parte de governança, ainda assim eu reduzi o tempo de aplicar aquela Gmood, porque aí eu só vou apertar um botão de build em produção, por exemplo, né? A gente tem um case de uma empresa que depois que a gente implementou em Frágil lá, e eles só tinham desenvolvimento Java, né? Eram três sistemas principais lá de desenvolvimento Java, que o deploy em produção ficou de responsabilidade do Service Desk. Por quê? Porque a gente tinha um dashboard do Puppet e ele só precisava, a pessoa lá, o analista do Service Desk, ele só precisava colocar a versão que ia entrar em produção. Então ele preenchia um campo, não sabia nem o que era JBoss, lá era JBoss, Postgres, né? Tinha o Nginx ali como balanceador. Mas ele não precisava nem saber disso, ele punha lá 2.3 e aplicava. Se ele recebesse uma ligação do tipo volta, ele punha 2.2 e voltava, porque tinha todos os repositórios das versões no Nexus.
Para quem é de Java vai saber que é um repositório aí que guarda versõezinhas, né, pacotes da aplicação. Então a gente tinha isso lá. E aí passou-se, então não dava, não era automático, mas entrava um chamado da equipe de desenvolvimento falando, pode colocar a release tal da aplicação no ar. O cara ia lá só no Puppet, pum, já fazia deploy, né, nos JBoss lá.